Bora estudar o baile do judeu, Inglês de Souza. Sétimo conto do livro Contos Amazônicos. Este é um conto que mostra a forma como as pessoas viam na época duas coisas, na verdade, dois fatos aí, e alguns continuam vendo dessa forma, ligados mais à cultura amazônica e outro geral, Brasil, cristãos. Então o baile do judeu vai contar a história, de realmente um baile promovido por um judeu e olha como começa o conto. Ora, um dia lembrou-se o judeu. Ele não fala aqui um judeu, ele coloca o judeu, o judeu, tá? De dar um baile e atreveu-se a convidar a gente da terra. A gente da terra, o pessoal lá da região. E aqui a gente tem aquela coisa do preconceito com os judeus, por os judeus serem vistos como o povo que matou o Cristo. Então os católicos, principalmente os católicos, os cristãos, têm isso, embora hoje, a gente tem visto até uma coisa aí no Brasil ultimamente meio estranha, de muitos católicos, muitos católicos não, muitos cristãos, defendendo o genocídio provocado ao povo palestino pelo Estado de Israel, que é um Estado judeu. Mas vamos lá. Então esse é o primeiro fato que eu coloquei para vocês. O segundo vai aparecer depois. Então, e as pessoas, olha como continua o conto. Pegamos uns trechos só para vocês. Lá estavam em plena judiaria, e a palavra judiar vem de judeu, pois assim se pode chamar a casa de um malvado judeu. Casa de um malvado. Olha como traz todo esse preconceito na época. E aí quem foi aquela... Claro que as pessoas religiosas não foram, o padre não foi, então muitas pessoas ligadas à igreja não foram. Mas foram vários outros, como o Capitão Coutinho, o Dr. Filgueiras, que já havia aparecido o Dr. Filgueiras em outro conto deste livro. Então observa, o Dr. Filgueiras reaparece aqui. Não dá para afirmar que é o mesmo, mas o nome é o mesmo. E por que muita gente foi nesse bar? Por causa da excelente cerveja Bass. Então era servida a cerveja Bass e os sequilhos lá. Então a comida e a bebida atraiu as pessoas. E eles estavam lá, na festa. E tem mais uma coisa ainda que é narrada no conto. Por isso, está falando aqui agora das pessoas que estavam tocando. 3 pessoas estavam tocando lá nessa festa. O Chico Carapana, o Pedro Rabequinha e o Penaforte. Tá? O Penaforte, são os 3. E colocaram no conto como se fosse um sacrilégio, porque eles usavam instrumentos que era tocado na missa, lá no baile do judeu. Então observa como é construído esse conto através desse preconceito. Por isso 2 deles já foram severamente castigados. Olha só, e dos 3 que tocaram, 2 já foram castigados. Tá? Aquela coisa de acreditar no castigo divino também por se envolver com coisa errada. Tendo o Chico Carapana morrido afogado 1 ano depois do baile, e o Pedro Rabequinha sofrido 4 meses de cadeia por uma descompostura que passou o Capitão Coutinho, a propósito de uma questão de terras. O Penaforte que se acautele, ou seja, o Penaforte ainda não foi castigado, mas ele que tome cuidado, porque a hora dele está chegando. E naquele baile nós tínhamos a rainha do baile, que era a Dona Mariquinhas. Dona Mariquinhas, que era mulher do Tenente Coronel Bento de Arruda, ou seja, de um cara importante. 3 semanas que eles estavam casados, estavam casados há pouco tempo, e ela era a gostosona do baile, assim vamos dizer. A gostosona do baile. E o
tenente coronel, um cara já mais velho, né? Só que tinha grana, e isso fez com que os homens dali, né, ficassem naquela, eita, ela podia ter casado comigo. Tinha até um tal de certo Lulu Valente que era apaixonado por ela. Mas o ponto principal do conto aqui é quando surge um homem nesse baile. E esse homem chega no baile e já tira a Dona Mariquinhas para dançar. Então ele começa a dançar com a Dona Mariquinhas, ele dança o tempo todo, não desgruda da Dona Mariquinhas. E este homem carrega um chapéu enorme e eles não conseguem ver o rosto. No começo eles olham ali, né, achando graça naquilo, mas depois já começam a ficar preocupados. Inclusive o marido dela, né, porque ele não para de dançar com a Dona Mariquinhas. E ele vai ali dançando com a Dona Mariquinhas, todo mundo curioso, até que, no meio de uma valsa, o homem deixa cair o chapéu. E o coronel, o tenente coronel, na verdade, ele vê, né, que o homem tinha a cabeça furada. Tá? O Boto tem digamos, não é um furo, né, mas ele tem um buraquinho ali na cabeça, né? Uma depressãozinha ali na cabeça. E a lenda do Boto diz isso, né? Que o Boto, aí vamos para a lenda agora, né? E essa é uma lenda que existe lá na região amazônica, né? Que inclusive muitas crianças são filhas de Boto, né? Que os Botos, eles seduzem as mulheres, né? Eles se transformam em homens, seduzem as mulheres e engravidam as mulheres. E esse Boto, né, está ali dançando com a Dona Mariquinhas. Nesse momento vem aquela revelação, né, do que seria a crendice popular ali. E o conto termina assim. Ah, e deixa eu falar. Eu falei para vocês que entre os pretendentes dela tinha um cara chamado Lulu Valente. E eles notam, né, que o Boto tem uma semelhança com o Lulu Valente. O conto não fala que é o Lulu Valente, mas eles percebem que há uma semelhança entre o Boto e o Lulu Valente. E o conto termina assim. O monstro, perceba que aqui ele chama de monstro, arrastando a desgraçada dama pela porta fora, espavorido com o sinal da cruz feito pelo Bento de Arruda, atravessou a rua, pelo marido. Atravessou a rua, sempre valsando ao som da varsoviana, e chegando à ribanceira do rio, atirou-se lá de cima com a moça imprudente, e com ela se afundou nas águas. Então o Boto carrega ela e os dois vão para as águas. Então aqui está, né, a materialização da lenda do Boto. Desde essa vez, ninguém quis voltar aos bailes do judeu. Então nunca mais ninguém foi nos bailes do judeu. Pessoal, aqui no final ele fala de esse monstro, né, que é o Boto. E nós percebemos que ele trata uma outra pessoa como monstra aqui também, que é o judeu. Então nós temos a presença do monstro Boto e o monstro judeu aqui, tá? Conforme o conto. Então esse conto ele é muito interessante para nós verificarmos como, né, o preconceito ele se dá na sociedade, como que as pessoas tratam alguém devido a algo que aconteceu muito tempo atrás e eles olharem para essa pessoa dessa forma. Tá? Pessoal, gostou do vídeo aí, tá? Deixa o seu like, se inscreve no canal se não se inscreveu ainda, comenta aí, tá? Compartilha o vídeo, tá? Me segue lá nas redes sociais, Sid Clay Nagasawa, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por hoje é isso e simbora estudar!